Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial de entrevista. Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse daqui é promovido junto com uma parceria com o Desbravando Capitais. Nós estamos viajando cada uma das capitais do Brasil e estamos aproveitando para conhecer a produção de cinema e audiovisual em cada uma das capitais e nos estados. E obviamente nós estamos conhecendo os realizadores, né? Aquelas pessoas que fazem. E hoje nós estamos aqui recebendo no nosso canal o Jackson Dias e o Igor Gomes, que são da Ponta de Anzol Filmes. O Jackson Dias está mais envolvido com a produção e direção de produção, né? E o Igor é mais envolvido com a parte de direção e roteiros, né? Então gostaria de dar boas-vindas aqui, que nos cederam esse espaço para participar do nosso canal. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu passo para vocês, Jackson e Igor, é para vocês comentarem um pouco como é a visão de vocês a respeito da produção de cinema e audiovisual em Belo Horizonte, se vocês quiserem extrapolar um pouco para Minas Gerais em geral. Bem, eu me chamo Igor Gomes, eu sou realizador aqui de Belo Horizonte, né? Nós temos uma produtora chamada Ponta de Anzol Filmes. Eu sou da região metropolitana de Belo Horizonte, onde eu cresci, né? Em Sabará. A produção mineira, ela vem se destacando muito pelo seu cinema autoral e está sendo uma das principais vozes do cinema nacional ao longo da última década, digamos assim, né? Que vem se destacando muito nos cinemas, nos festivais de cinema nacionais, também nos internacionais. Então a gente tem muitos autores, autoras também, né? Que fazem parte aí de Belo Horizonte, da região metropolitana, pessoas como Afonso Shoa, né? André Novaes, Gabriel Martins, Maurílio Martins, Juliana Antunes, Clarissa Campolina, Marília Rocha, Joana Oliveira, muitas pessoas, sabe? Se a gente for ficar falando aqui, vai ficar o dia inteiro, mas são realizadores que estudaram dentro e fora de Minas Gerais, mas que produzem os seus filmes de maneira autoral, em sua grande maioria, de baixo orçamento, de longas metragens, médias metragens e curtas metragens, trazendo mais desse lado mineiro mesmo, sabe? Assim, essa questão do dia a dia, do cotidiano, a relação com o tempo da cidade, né? Porque Belo Horizonte tem essa brincadeira de ser uma roça grande, né? Ah, sério? Então tem isso, sim. A região metropolitana também, acaba que rola esses comentários, né? Às vezes até de uma maneira meio pejorativa, mas a gente acaba trazendo isso também como força para contar as histórias com os personagens, o jeito de falar, as brincadeiras, mas também com uma fabulação que eu acho que Minas Gerais permite, né? Que é uma fabulação que atravessa essa questão do barroco, né? Essas lendas que Minas Gerais carrega desde sua fundação, né? Essa coisa das montanhas, assim, deixa muito curioso, né? Assim, desde os bandeirantes mesmo, quando eles desbravavam, né? Assim, as montanhas, tem todo esse mito em volta de Minas Gerais. De Minas Gerais como junto das lendas sobrenaturais, não sei o quê. Enfim, acaba que a gente brinca com isso também, traz isso para os nossos filmes, né? Apesar de não ser muito filme de gênero, né? Então, assim, são elementos de fantasia, elementos de suspense também. Acabei de rodar um longa-metragem da Grace Passou, que tem elementos de terror no filme. Que legal. E que a gente tenta trazer isso para dentro da narrativa de uma maneira mineira, né? Com uma... regionalizando, né? Isso, com a textura, um jeito muito próprio, assim, de fazer o cinema, né? E acho que isso é uma das coisas fortes, assim, que a gente anda fazendo e que anda destacando, né, ao longo do Brasil todo. E para além disso, tem umas novas produtoras também que vão chegando junto com a gente ali, né, de uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, Piranha Filmes, Gongoro Filmes, a Renca, de umas amigas nossas. Então, assim, também tem uma nova geração, que não necessariamente nova geração na idade, mas na experiência de fazer a produção, a partizane. Tem uma galera também que está vindo aí com muita força, né, nesse cinema mineiro. Né? 2018 para cá. Assim. Exatamente. Maravilha. Eu queria que vocês falassem para nós aqui no canal qual foi, né, continua sendo talvez, as motivações de produzir cinema, audiovisual. Eu gosto de falar que às vezes não se produz só cinema, você pode trabalhar com audiovisual, com peças publicitárias, outras coisas assim.
videoclipe, né? Videoclipe. Quais foram as grandes motivações, inspirações de vocês ao longo, quando vocês começaram a carreira de vocês? Talvez ali motivações e inspirações para a produtora, ídolos que vocês tiveram ao longo dessa história. Eu queria deixar esse espaço aberto para vocês, falar sobre motivações e inspirações, talvez ídolos. São vastas assim as referências, né? Vem tanto aqui do Brasil quanto lá de fora também, né? América do Norte, assim, Ásia. São muitos diretores e diretoras que a gente gosta, mas trazendo mais para uma regionalização, tem essa brincadeira que a gente é bem bairrista, né? Sim. Mas querendo ou não, essa questão da identificação é muito forte pra gente, e o cinema negro que anda sendo realizado nos últimos anos, tanto em Belo Horizonte quanto fora, né? O estado, acaba motivando muito a gente, assim, né? Fazer. Nós mesmos, assim, tipo, nosso outro diretor, Mike Hanley, ele fez um filme que acabou rodando no Brasil, e foi um filme que veio num momento muito específico, e a gente falou, opa, existe essa possibilidade, né? Então vamos tentar trabalhar também os nossos filmes, para melhorar eles, tentar circular os filmes também nos festivais, né? Sim. Para conseguir dar um outro passo para além da faculdade. Tem Mike, tem... Esse do Michael era o Lucas? Não, esse era o Ingrid. O Ingrid, tá. Que foi um curta que o Jackson produziu, foi lá em 2016, Tá. que acabou passando no Festival de Gramado. Sim. E vários outros festivais também, circulou muito, né? Sim, fora do Brasil. E foi um dos primeiros filmes dentro da faculdade, assim, dessa nossa turma, né, de amigos, que teve um destaque. E aí a gente meio que conheceu também outros festivais. A gente falou, opa, peraí, a coisa não é tão impossível quanto a gente imagina, porque às vezes a gente acha que é tudo possível, muito longe, tudo muito inalcançável, né? Então tem essas exibições assim. E aí depois também com o meu TCC, que foi que eu filmei um ano depois, estreiei em 2018, Tá. que também teve um destaque legal, assim, sabe? Que foi empremiado para Pavio Curto, meu trabalho de TCC, que ele também teve um alcance muito legal, passou no Festival de Brasília, foi pro Olhar de Cinema, também em Curitiba. Sim. Então a gente foi descobrindo novos espaços, né? E novas possibilidades, e tomando gosto também, Mesmo né? sem querer, né? Mesmo sem querer, A gente acho que não tinha pretensão, talvez a coisa especial seja isso, né? A gente não tinha pretensão que esses filmes iam pra onde foram e acabou que foi, né? Com certeza. Tanto o Ingrid quanto o Cunhado. É isso aí. E aí acaba que essas referências têm muito de nós mesmos, assim, né? Então, para não ficar uma coisa meio pretensiosa, essas inspirações lá na faculdade. Também na faculdade, professores que trouxeram filmes de diretores aqui de Minas Gerais que eu nunca tinha ouvido falar. Já. E que aí eu descobri... Tava mais próximo de você do que Estava você mais imaginava, próximo, mas né? estava oculto, né? É. Tava oculto, gente muito original, gente muito ousada, Legal. né? Tipo a Filmes de Plástico mesmo, né? Que é uma produtora de Contagem, que fez os filmes com mais destaque assim no Brasil nos anos recentes, né? Tá. Como Temporada, Marte 1. Mas os curtas deles também já eram coisas assim, avassaladoras, e isso instiga a gente muito, né? Mas também essa minha professora de arte, a Mariana Souto, ela trazia filmes assim do Rio de Janeiro, Pernambuco, Belém. Então a gente foi descobrindo um panorama nacional que você fala, peraí, né? Eu tenho que reaprender a assistir filme, né? Exato. Porque eu antes de estudar eu não conhecia, eu não estava muito por dentro do circuito de festivais, nem de curtas, nem de longas nacionais, assistia muito pouco. Sim. Assistia os mais comerciais, que passavam no Globo, né? Que estavam no DVD, mas não é tudo que chega no DVD, né? Na época do locador. Tinha muita coisa que ficava fora e muita coisa boa, né? Mas é por aí, assim, tem essa referência muito mineira, mas também de professores mineiros que mostram pra gente um panorama mais nacional. Sim. Humildemente nós estamos tentando fazer aqui pelo canal, né, de mostrar quem são realizadores do Brasil, que fazem produções de altíssima qualidade dentro do Brasil. Óbvio que o nosso alcance é reduzido, mas a gente tenta, de pílula em pílula, a gente vai mostrando, né? Tem um realizador aqui nessa cidade, nessa outra, e em conjunto se apresenta um material de muita qualidade no próprio país. É porque um dos problemas também do audiovisual é a distribuição, né, dos próprios filmes, consequentemente dos realizadores, né? Dos produtores, das produtoras em si, que acaba que vai puxando também os outros filmes realizados, né? Então não é só o filme que está ali sendo exibido, as pessoas conhecem também o corpo do trabalho das pessoas, né? E a distribuição sempre foi um problema, né? Que também está atravessado pela visibilidade do filme, né? Então, assim, é muito bom a gente ter espaço também para a gente poder falar e principalmente desmistificar a ideia de que
curta-metragem é uma coisa pequena, nichada, na verdade não é, né? Na verdade é uma coisa bem assim, vasta, né? E os longas-metragens também. Eu tenho a sensação que a gente fala pouco no dia a dia, né? Mas a gente fala muito porque a gente trabalha com isso, a gente circula no festival, mas em comparação assim, a porcentagem de pessoas que frequentam festivais, ainda é pouco, né? Então assim, é bom a gente espalhar essa palavra mais pra... Não, e esse trabalho seu é importantíssimo porque a gente é isso, né? A gente é vasto, mas a gente tá no nicho, né? Tá fechado numa bolha, né? Assim, que é a dificuldade do cinema alcançar várias camadas, né? Mas esse trabalho seu é legal que vai reverberando e as pessoas vão conhecendo. Assim, ó, tem uma galera ali naquela cidade tal que faz um trabalho com cinema. Porque às vezes todas as pessoas não entendem o que a gente faz, né? Assim, a gente que trabalha muito com as nossas histórias da periferia para a periferia, né? Muita gente às vezes não entende o que a gente faz. Às vezes nossa família não entende o que a gente faz. Hoje minha mãe já entende, mas ela teve uma dificuldade para entender. Cinema, né? O pessoal sempre acha que mas é Hollywood, né? É televisão, o que vocês fazem, né? Tipo, é Globo, né? Assim, mas eu não tô te vendo lá no shopping, na sala, né? Exatamente. Ou na Globo, né? Que é sempre uma referência, quando você pensa em imagem, né? E quando você pensa também, ó, que os filmes que estão em shopping, como eles chegaram ali, né? Tem toda uma estratégia que favorece a uma indústria, né? A indústria de uma região. Exato. Hollywood é uma região, né? É uma cidadezinha, só que manda o filme para o mundo todo, né? Porque isso também é um problema, porque não tem espaço pra gente passar os nossos filmes. Exato. Enfim, acaba ficando... Aí já viram outro vídeo. O circuito dos festivais, obviamente, é muito rico, festivais, mas é um circuito mais restrito, né? Mais fechado. E você, Joaquim, o que foram suas inspirações, suas motivações de se inserir nesse meio? A minha é meio diferente, assim, porque eu pensei em fazer cinema por causa do teatro. Eu fazia curso de teatro, mas eu achava que era péssimo ator, assim, achava bem medíocre. Eu pensei, não vou estragar a tradição teatral, milenar, mundial, né, me colocando nesse universo de ator, né, que é uma coisa séria. Autocrítica é importante. Aí eu falei assim, mas eu gosto muito de arte, né, o que eu faço? Aí eu fui fazer pesquisas e descobri que tinha uma faculdade de cinema em Belo Horizonte. Eu falei assim, gente, cinema é legal, porque eu posso ficar perto dos atores, pensando de forma muito vaga e rasa, né? Assim, pensar, vou estar ali nos bastidores, perto dos atores. E foi. E andou, e aí hoje foi um caminho e estamos aqui. Completando esse ano 5 anos, que eu acho que é importante falar, né? Estamos completando 5 anos esse ano. Da Ponta de Anzol. Da Ponta de Anzol. Eu acabei não citando, ela foi fundada em 2018. 2018. A gente teve uma homenagem aqui, no Palácio das Artes, dentro da Semana do Cinema Negro, da nossa amiga Laila e Fernanda Vidigal. Outras inspirações Outras também. inspirações nossas. Sim. Porque as nossas inspirações estão muito nos nossos pares, né? Muitos nossos pares. Então a Laila é uma inspiração nossa, a Fernanda é uma inspiração nossa, a Nathalie é uma inspiração nossa, e várias outras pessoas. Vinícius Silva, de São Paulo, que é uma figura que a gente admira muito, Davi Aynan, da Bahia. Então assim, tem muita referência, né? E é muito mais dos nossos pares, assim, todos são negros, pessoas negras e trabalham com cinema negro. Que legal. Mas óbvio que para além disso a gente tem outras inspirações, né? Mas falando mais internamente, assim. De uma maneira sintetizada? De maneira mais sintetizada. Então aí eu fui seguir, comecei fazendo a UNA, encontrei o Marco e a gente foi. E a partir daí decidimos fazer a Ponta de Anzol quando a gente estava formando. Eu, na verdade, eu tinha formado, né? O Igor, o Mike e o Greco que estavam para formar. Sim. E o nome Ponta de Anzol vem de onde? Na verdade, a gente esqueceu. A gente esqueceu como foi. Foi numa reunião na UNA, né? Foi, a gente tentou tanto É o Greco e o Mike que... Um achou uma palavra e o outro achou outra palavra, assim. Mas eu não lembro bem exatamente como que foi. Se perdeu, assim, no tempo. Mas foi essa ideia da gente tentar se agarrar ao sonho, tem que inventar sabe? uma história agora. Não vou inventar, eu vou pensar. Mas foi essa ideia da gente tentar se agarrar ao sonho, sabe? E também ir pescando essas ideias, né? Tem uma coisa que o David Lynch fala que é tipo... Ele faz meditação, né? David Lynch, diretor de Cidade dos Sonhos e tudo mais. Mas se diz. E ele tem essa coisa de pescar, né? As ideias, assim, né? Então a gente ficou um pouco, pelo menos eu gostei muito. O que eu lembro, né, que a gente discutiu na época, nomes, né? Foi várias coisas, vários nomes. É muito difícil, é muito difícil. Eu mesmo não gostava do nome da Ponta de Anzol, depois que a gente fez, a gente acostumou. Eu custei acostumar com esse nome. Mas um amigo meu brinca com uma coisa, o Chicão, que é o que criou o site da Ponta, ele fala assim, nome bom é aquele que faz sucesso, não que a gente acha que faz sucesso, mas deu certo, né? Deu certo. Então hoje a gente gosta.
Mas é possível que dificuldade. Você toma gosto depois, né? Por exemplo, o meu do Faro Frame foi algo assim que no começo foi lá tentando fazer vários nomes, aí eu tinha feito uma lista e tava conversando com meu amigo, eu fui falando nomes, ele, gostei desse. Eu falei, qual? Aí eu fui repetindo, esse daqui, o Faro Frame. Porque eu e meu amigo, eles somos narigudos, né? Aí ficou o Faro e o Frame de cinema, né? Mas queria só emendar com essa história da atuação, né? Que é legal o Jackson falar dessas limitações que a gente tem quando a gente está aprendendo, só que como que isso retorna para o nosso trabalho, né? A gente começou a trabalhar com atores não profissionais. Boa parte dos atores que a gente trabalhou nos 5 filmes não são profissionais, mas a gente mescla com atores profissionais, né? Sim. A gente também foi aprendendo e entendendo que não é questão de ser bom ou ruim, né? É questão de encontrar um papel, num jeito de falar também, se aquelas pessoas têm uma voz que ressoa com o personagem, né? Então não é uma questão mais assim de bom ou ruim, né? Isso eu acho que às vezes é mais questão da história bater com a personalidade, com a textura que a pessoa tem na hora de falar, sabe? Sim. Então a gente trabalha com pessoas que nunca atuaram no cinema, mas que mandaram muito bem. Assim. São grandes atores. São grandes atores, sabe? São pessoas bem dispostas e que têm uma relação com a câmera que é muito bonita, né? Essa performatividade na frente da câmera que às vezes a gente aposta pouco, né? Porque a gente sempre está codificado a pensar que é sempre os atores bons, são aquelas atuações, né? O choro, aquelas expressões, mas às vezes a sutileza está aí também, né? Nessa internalização dos sentimentos, né? E um olhar, né? Então assim, essa questão do bom ou ruim é muito relativo também, né? Sim. E tem uma coisa que eu acho legal o Hugo falar sobre isso, que é complexo, assim. Como eu falei que eu vim, foi pro teatro que me trouxe, acabou que eu tenho muitos amigos e amigas no teatro, né? Assim, eu sei que muitos não concordam com essa tese do cinema, e isso é muito cinema mineiro também, não que o cinema mineiro, outros cinemas não fazem, vários fazem, mas o cinema mineiro isso é muito comum, trazendo atores para... Atores não profissionais. Não profissionais, e a gente já conversou muito sobre isso, assim, que é uma particularidade desse cinema independente, assim. E às vezes, eu já discutindo assim, conversando com amigas, e amigas falam assim, é interessante a gente entender que tem gente que é muito talentosa e às vezes não sabe o que é talentosa. Exato. Então assim, quando você fala que você trabalha com atores não profissionais, é exatamente esse lugar. A gente vai ali, faz uma pesquisa, o Igor olha, o Mike olha, a gente conversa com as pessoas, de repente a pessoa tem um talento gigante para atuação, mas ela não se dá conta disso. Ela não Fica à usa vontade com a câmera. É porque é a barreira da vida, as complexidades, são pessoas periféricas, então assim, não Às deixa... vezes nunca nem pensaram. nunca pensou, nunca cogitou essa possibilidade. Então assim, eu entendo muito, respeito muito os meus amigas e amigos do teatro, atores, né, profissionais, que se incomodam, mas eu acho que é bom a gente ter esse pensamento também que às vezes a gente acha pessoas talentosas e elas não se dão conta do talento que elas têm. Assim. E o cinema independente faz muito isso, né, de trazer à luz vários, né, aquele exemplo daquele menino de Cidade de Deus, Vinícius, eu esqueci o nome dele agora, que faz Cidade de Deus, virou um grande ator. O menino hoje que trabalha, fez o Central do Brasil também. Ele, na verdade, é ele que foi do Central do Brasil. O Central do Brasil ele era engraxate, ele foi descoberto ao acaso, né? E hoje virou um ator, assim, trabalha, continua trabalhando no cinema. Então é isso, assim, a gente entende as complexidades, mas isso eu acho que é uma especificidade do cinema, nem pra falar mineiro, mas cinema independente no Brasil faz E muito tem uma isso. coisa que a gente fez no nosso último filme também, que é assim, retratar um microcosmo de um grupo de jovens que dão um grau na moto. Ah, sim. Então, assim, não tem como a gente... filme do Ramal, né? É o Ramal que tá circulando esse ano e tal. Então, assim, não tem como a gente pegar um ator profissional, ensiná-lo a andar de moto, dar o grau na moto, pra poder performar no filme, né? Pode se tornar muito Se a gente tivesse uma grana aí é exacerbada outra história. pra fazer isso com 6 tempo, meses de preparação, que E não é o ainda caso. poderia soar com segurança. falso. Com segurança, então, Poderia assim, a gente ainda- poderia fazer. E poderia ainda parecer um pouco artificial Sim. mesmo, né? Mas enfim. Os atores Não, porque assim, os Eles iam meninos... conseguir É fazer. porque literalmente os meninos dão grau meio que a vida toda, sabe? Não é sim, 6 meses sim. de aula que faz a coisa ficar Não, mas eu acho que até natural. conseguiria, mas a gente precisava de tempo e E também é dinheiro, muito perigo. coisa que a gente não tem, né? Não, também não vou querer botar um ator, assim, dando manobra na moto, sabe? Sem tempo de cair e machucar. É melhor pegar pessoas que são excelentes nisso e talvez trazê-las com o conceito de atuação. Coisa que o Instagram, esse pessoal, a juventude que se filma muito,
já tá mais acostumado. Então, assim, Já sabe se portar na câmera. a gente tem algumas coincidências que também, né, permite que a gente trabalhe com atores não profissionais, assim, de um jeito mais interessante também. Na verdade, vai um pouco mais além dentro do que o próprio Igor fala e faz, né? A questão não é que se o ator vai dar ou não vai dar conta, é óbvio que qualquer ator vai dar conta, mas tem algo no cinema que a gente faz que a gente precisa que sejam essas pessoas, né? Eu acho que é isso. Quando o Igor pensa nessa quando ele pensou Ramal, ele pensa nessas pessoas, né? Assim, e é um lugar que é a região dele, é o bairro dele, ele conhece. Ele não chegou ali e falou assim, vou fazer um filme porque eu achei bonito, né? Você tem uma relação de vivência com aquele espaço. Então, para além de tudo isso, na verdade, você precisa daquelas pessoas atuando, né? Aquelas eu posso enganar. Não, é isso mesmo. Tanto que são pessoas, são jovens, que mesmo comigo não pensando no cinema, estão andando na rua o tempo todo. Eu conheço há 30 anos. Então é uma juventude que acaba que sou eu também, né? Sim. Então são pessoas que estão ali a vida inteira, que não tem jeito, né? É muito mais interessante para mim colocar eles na tela. Acabou registrando uma coisa que já era realidade, né? Quase que um documental, só que ficcional mesmo. Isso, tem uma fabulação que eu falei antes, né? Sim. Tem essa fabulação, essa liberdade que a gente tem dentro do cinema. Então, assim, quando você vê eles atuando, quando você vê a reação da plateia, você fala assim, são atores. Sim. Não tem como você fugir disso, né? Assim, eles convencem muito o que eles estão fazendo. Que legal. Né? Essa é a beleza do cinema independente também. Show de bola. Mas e aí? Vamos tentar fazer aquele macete lá hoje? Aproveitar que tá nós 5 aqui, ué. Já tentar de uma vez. Não pode ser igual da última vez, não. Porque da última vez tava todo mundo torto, mano. Tem que estar todo mundo retinho, alinhado, mano. Nossa, se não fazer todo mundo sincronizadinho aí, dá bom, senhor. Na calma, tranquilo. Dá bom mesmo. Só tem que tomar cuidado pra não esbarrar um no outro, né, mano? Consertar a moto é caro. Um dos tópicos que eu gosto de discutir é a respeito de como é feito o operacional, né, da produção dos filmes ou mesmo distribuição, como que é o envolvimento com festivais, os apoios, né? Vocês já começaram a inserir um pouco disso, que vocês comentaram que o cinema que vocês realizam é um cinema com não atores profissionais, né? Eu queria que vocês explorassem um pouco mais essa questão, como que vocês trabalham a parte de apoios para fazer a primeira parte de financiamento dos filmes e depois essa questão de circular os filmes nos festivais, que eu entendo que vocês trabalham bastante isso, né? Participar nos festivais, concorrem nas premiações, até tem vários filmes que vocês foram muito premiados. Eu queria que vocês explicassem um pouco disso, se vocês quiserem até citar um exemplo de um dos filmes, de como foi o operacional disso, por favor. A gente aprendeu muito com o tempo, né? Assim, tem coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não. E tem coisas que algumas pessoas do cinema também não gostam de ensinar ou ajudar, não sei. Compartilhar, né? Compartilhar essa palavra. Apesar que a gente encontrou pessoas maravilhosas nesse meio do caminho, né? Luana Melgaço, Thiago Macedo, umas figuras muito importantes. Francine Barbosa, que é uma das pessoas mais responsáveis por essa construção dessa produtora. Os filmes que a gente fez, desde o Ingrid, Lupin e Ramal, o Lupin é o primeiro filme lançado oficialmente pela produtora, né? O Ingrid e o Lupin é de 19, né? Nasce antes. A gente fez sem verbas. O Ramal porque tinha o dinheiro de um prêmio que a gente ganhou. O Mãe do Ouro que a gente gravou com outro filme do Mike, que estreia ano que vem, em 2024, esse foi o único feito com dinheiro digital. Foi o primeiro filme que... E é uma outra relação, né, Igor? O Ramal a gente não recebeu dinheiro, que é o que a gente fala também de não romantizar a precarização do trabalho, né? A gente não fala com orgulho que fez um filme quando deve ter custado mais ou menos 8, 10 mil, não vou lembrar aqui agora de cabeça, mas é um dinheiro do prêmio e a gente ainda injetou alguma coisa nossa para fazer o filme. Que isso é muito comum no cinema independente, assim. E é aí que a gente não pode romantizar essas coisas. Às vezes eu vejo colegas falando, eu fiz com orgulho que eu fiz um filme. Não, você não pode ter orgulho de fazer um filme com 3 mil. Porque quando você fala que fez um filme com 3 mil, você precarizou todo mundo. Isso. E principalmente o seu trabalho. A gente mesmo recebeu um centavo desse filme. São filmes feitos porque a gente tem uma insistência mesmo, de fazer cinema, né? Assim, é uma insistência. Você falou assim, mas o audiovisual, assim, no começo da nossa conversa, vocês fazem... A gente não faz publicidade, é uma coisa rara. A gente trabalha só com cinema. Só com cinema e videoclipe que tá dentro, né? Obviamente. Do mas mesmo assim, a porcentagem de videoclipe é muito pequena. Não, foi 3 é muito. Então, assim, a gente... Que é uma linguagem totalmente diferente, né? A gente trabalha com cinema. Então, assim, isso é um caso raro também dentro desse lugar que a gente tá. E é isso. E depois o Ramal também foi o filme mais bem estruturado que a gente pensou em distribuição e que deu muito certo, né, por sinal, né?
deu muito certo, assim. A gente chegou no Vocês circularam em festivais, né? muito, ganhamos, acho que já ganhou mais de 6, 5, não vou lembrar também prêmios, acabamos de ganhar 2 agora, em Penedo e no Quinoarte, São Paulo, Penedo em Alagoas. Quinoarte no Paraná. No Paraná, desculpa. 2 prêmios em Paraná, na verdade, né? 3, porque tem um festival, tem verdade, o Olhar, o filme A gente lança estreou, e a né? gente ganha esse prêmio, o prêmio da Que é um crítica. festival E bem o conceituado. do júri, né? sabe? Oficial. Depois Griot, melhor fotografia, me Isso. ajuda, e Quinoarte. Quinoarte. E a gente também ganhou um prêmio no Festival de Valdívia, no Chile, que a gente foi. Foi a nossa estreia internacional. Legal. E aí foi muito doido também, Sim. porque a gente ganhou o melhor filme latino-americano de curta-metragem, né? Em uma competição que tinha filmes assim que deixou a gente embasbacados, né? Sim. Então foi muito bonito também. Então essa distribuição foi a mais profissional que a gente fez nesse campo, né? Assim, e que deu certo. Assim. É porque a gente nunca tem dimensão dos filmes que a gente faz também. Claro. Né? Eu sou muito pessimista, eu sempre acho que o que faz não vai dar lugar nenhum. Não vai dar em nada. Isso com todos os filmes, né? Mas aí. Porque é isso também, quando a gente faz um filme, a gente produz, o Igor realiza, ele pensa, o Mike realiza e pensa. A gente faz muito pela gente, parece um clichê, né? Mas Parece a mesmo. gente não faz filme pensando nas pessoas. A gente pensando nos faz outros. o filme que a gente muito- queria o ver, que né? a gente queria ver e o que a gente. E o que é das nossas vivências. Eu acho que é essa que é a diferença da nossa produtora para talvez algumas outras. A gente faz a partir das nossas vivências. Então, o Mãe do Ouro é muito a partir das vivências do Mike. Da família do Mike. E foi rodado em Venda Nova, que é a região que eu cresci. A gente faz cinema pra gente. Parece que é um clichê, mas é... E a partir daí o que acontece... E a outra coisa também que a gente fala, né? Quando a gente lança um filme, Gustavo, ele já não pertence a nós. Aí vai ter as críticas, os elogios. E eu acho maravilhoso que tem as críticas, os elogios. E ele já não é do mundo. E aí quando ele começa a circular os festivais, ele já vai ganhando corpo, né? Exatamente. Vai criando visões que nem os produtores... E a gente vai descobrindo o filme também. Não, né, tem de gente que certa fala maneira. umas coisas que a gente nem... O Igor não pensou, nós não pensamos. Isso é Parece uma acho que é camada a coisa nova que você não mais sabe. linda do cinema, sabe assim? Às vezes, mas vocês não pensaram nisso? Não pensamos. Mas pensou. Não, o filme lá, tem você vida, achou né? que tá. Ele Vai tem vida criando própria. Sabe? Legal, pessoal. Eu queria pedir pra vocês, como esse canal fala de bastidores de cinema, contem pra gente uma história bacana que não comprometa ninguém, né? Sobre bastidores. Aqui em Belo Horizonte, quando a gente está estudando, é uma coisa, né? Porque a gente está querendo trabalhar com isso. Então a gente não... Eu fiquei muito dividido entre fazer um filme, né? Seguir carreira com o próprio filme, com a própria produtora, ou só ser uma pessoa técnica que trabalha ali como assistente de câmera, como assistente de produção, seja o que for, né? Elétrica, maquinária, é um campo muito gigantesco. Tem muitas coisas para fazer. Videoclipe, que aí você consegue dinheiro, consegue pagar suas contas e tal. Então a gente fica muito dividido nesse lugar, né? Anos atrás, assim, o cinema em Belo Horizonte era enxergado de uma maneira quase meio sacra, né? O set de filmagem era uma coisa meio tão seletiva, né? O Brasil todo é assim, só para deixar claro, mas em Belo Horizonte ele não dava muita vazão para outras pessoas novas, olhar, chegar a entender como é que funciona a câmera, né? Entender como é que funciona a luz, como é que funciona o equipamento e não sei o quê, porque é tudo muito caro, então o pessoal fica cheio de dedo, né? Uma coisa que a gente percebeu isso quando a gente começou a trabalhar, que a gente começou com a nossa produtora, a gente trabalhava antes como... já foi uma luta para inserir no mercado e tal, né? Então era isso, assim, as pessoas meio que falavam, não, olha, de uma maneira muito grossa, né? Assim, não faça isso, porque senão você nunca vai trabalhar no cinema. E o pessoal tinha esse método de trabalhar com pessoas novas, né? Que isso daí já é... Hoje eu entendo que é para repelir essas pessoas, para literalmente não tomar o emprego. Tinha essa onda. Pode parecer meio dramático, mas tinha. Sim. Hoje em dia ainda deve ter, eu que não estou sabendo. Tem. Mas acaba que, como democratizou o jeito de filmar, o equipamento, o nosso cinema vem muito disso, né? Dessa democratização do acesso às coisas. A gente começou a pegar a câmera, fazer filme aqui, fazer uma cena ali, fazer um filme com uma câmera com a resolução mais baixa, né? Com câmeras analógicas em 3D, câmera emprestada, equipamento precário, mas é um jeito de fazer. Então a gente meio que desmistifica essa ideia de que... porque o pessoal sempre imagina Hollywood, né? Sempre imagina as grandes produções. Então quem é que vai trabalhar nessa grande produção é sempre uma pessoa especial. A gente meio que tem que desmistificar isso e ainda mais, sabe?
porque o set é um lugar que poderia ser em qualquer esquina do Brasil, literalmente, né? E hoje eu enxergo que o nosso set também a gente tenta limar, a gente tenta não reverberar essas coisas, né? Do tipo, não, a gente quer agregar as pessoas também, né? A gente tá falando aqui de atores não profissionais, mas também tem atores que têm estudantes de cinema que podem começar a fazer os nossos filmes, e começar a aprender a entender como é que funciona a coisa, sets mais saudáveis, né? De uma maneira mais literal mesmo da coisa, né? Total. Mas tem uma coisa de bastidor que eu acho que pra terminar menos foi meio pesado, né? Meio chatinho, né? Não, chato não, foi interessante o que você falou, na verdade é extremamente interessante isso que você fala e traz, porque é uma realidade que ainda existe. Você falou, eu acho que não existe, mas existe. E porque exclui muita gente, tem muita gente que para no meio do caminho porque toma susto, entendeu? Porque a gente é chato, na verdade, assim, a gente é insuportável de falar, não, peraí, a gente não estudou uma coisa pra desistir agora. Mas tem gente que, a gente vê isso, né? Muita gente que acaba vendendo equipamento e indo pra outra área. Mas aí, o Ramal foi um filme feito, ele deu. Sempre falta alguma coisa, o Igor voltou algumas vezes, mas foi um set que durou 5 dias, 5 diárias, né? Normal, e ele teve que voltar algumas vezes a fazer. O looping já foi uma coisa mais complexa, assim, porque como a gente também estava aprendendo mais ainda, que isso era 2018, né? Acho que o looping foi feito em 2018. E 19, ele gastou quase 2 anos para fazer. Tem coisas, o cinema parece tudo muito luxuoso, tudo muito, você vê tapete vermelho, premiação. Ver o filme pronto. Ver o filme pronto, mas tem uns perrengues, sabe? Tipo o loop mesmo, a gente tem que voltar numa cachoeira umas 6 vezes. Porque dava errado, porque era um filme de fotografia analógica, então você não viu o resultado na hora, né? Mas tinha que ir no outro dia, lá como é que chama, gente? O Pedro Cinefoto aqui na Rua da Bahia. E revelar essas fotos. Então assim, você não via. E às vezes era um carro de amigo nosso que estragava no meio do caminho. Então assim, tem uns perrengues, na verdade são muitos perrengues, que isso é muito do cinema independente. Independentezão mesmo, assim, raiz. Né? Independente Nutella não, independente raiz. E aí essas coisas ninguém vê, mas eu acho que é beleza também, que depois isso vira história pra gente contar, né? Isso que a gente gosta de trazer aqui no canal. Experiência e aprendizado também, né? Não que isso não vá repetir de novo. Fica engraçado depois. Fica engraçado na hora depois. você fica bravo, aquela coisa, né? Mas também se você for fazer um filme de 3,5 milhões, os problemas vão aumentar. A diferença é que vai ter dinheiro. Exato. Mas não é como se fosse ter dinheiro, como não fosse ter problema mais. Talvez acabou. o sofrimento é até maior, porque as oportunidades são maiores. Nossa. A gente tem 2 projetos de longo em desenvolvimento, né? Tanto do Igor quanto do Mike. Então, assim, aí as responsabilidades são outras. Eu até ia comentar dos longas, né? Um é o Tempestade Ninja e o outro é o Perto da Meia-Noite. Isso. O Tempestade Ninja, ele é um cinema fantástico? Ele tem elementos de fantasia, sim. É um filme que conta a história, o dia a dia de Carlos, um homem fragilizado que descobriu que a ex-esposa vai casar de novo. E aí ele entra numa espiral assim de preocupação, ansiedade, né, e depressão também. E aí ele não sabe lidar com essa informação. E ele precisa da ajuda da filha dele para poder entender o que está acontecendo, né? Sim. E a gente acompanha os dois. Mas tem elementos de fantasia também, porque ao longo da jornada ele ganha poderes elétricos. E aí ele fica nessa coisa de tentar lidar com suas próprias questões internas. Entendo. Esse está em produção, 2024. Ele está em desenvolvimento de roteiro, e ele já alcançou alguns laboratórios, né? Alguns editais também de desenvolvimento. E ganhamos prêmios, né? O Cine BH, por exemplo, o Cine Mundi, Projeto Paradiso, né? Participamos da incubadora. E também a gente tem a ideia de filmar ele na região metropolitana de Belo Horizonte, que é em Sabará, que é a minha cidade. Eu tinha visto a respeito desse Projeto Paradiso. Ele é um projeto de formação de audiovisual, né? E que oferece programa de bolsa, internacionalização. Queria que você citasse um pouco, até comentar o envolvimento de vocês com o Projeto Paradiso, essa questão de como que ele ajudou no fomento dos projetos, né? Como foi essa experiência nesse projeto? Não, o Projeto Paradiso é uma instituição filantrópica, né, da Olga Rabinovich, lá de São Paulo, e que ela tem esse sonho de apoiar o cinema nacional. E eles surgiram no mesmo ano que a Ponta, em um momento que o cinema nacional estava muito fragilizado, porque quando a gente teve a mudança de governo Temer para o Bolsonaro, né,
o Ministério da Cultura desapareceu, né? Ancine, né? Ancine paralisou com os investimentos, né? E aí o Projeto Paradiso se tornou uma figura importantíssima para apoiar, né? E acabou que, coincidentemente, em 2019, a gente estava com o projeto do Tempestade Ninja aqui no Cine BH, que eles têm um mercado de coprodução que chama Cinemundi, que você inscreve lá o seu projeto com um argumento e aí você passa por rodadas de negócio conversando com as pessoas para tentar vender seu projeto, ou tentar trazer parceiros, né? E aí uma dessas pessoas que estavam no festival dando prêmio era o Projeto Paradiso, com um projeto um prêmio que chama Incubadora Paradiso, que consiste em uma mentoria de 6 meses com um diretor renomado do Brasil, no nosso caso foi a Juliana Rojas, a diretora de São Paulo, que tem muito curto que a gente gosta, muito longa também, bom trabalho, né? Trabalhar cansa, né? Muitos filmes que a gente ama, assim. Foram 6 meses com dinheiro também, eles deram um apoio financeiro. Que legal. Né? Foi durante 6 meses, e nos outros 6 meses a gente teve apoio com o BR Lab, que foi com o foi design de audiência, que aí ia também colocar... Nada a ver. Não. Design de audiência, que aí a gente fica atento também o alcance que o filme pode ter antes dele ser feito, né? Mas é isso, e também eles apoiam o Projeto Paradiso várias outras cadeias, assim, por exemplo, o filme nacional que foi para um festival lá fora, aí eles pagam a passagem, né? Dão um apoio. Né? E entre outras linhas, né? Também, outras linhas que agora não cabe falar, mas agora no Chile por causa deles. Nós tivemos no Chile por causa deles, mas vale a pena pesquisar também no site que está tudo muito mastigado. A gente mede muito antes e depois do Projeto Paradiso, né? O Projeto Paradiso tem uma força importantíssima para o cinema nacional, é uma coisa assim, absurda, que eles chegam numa época muito tenebrosa da cultura e nós fomos os primeiros, o Greco também é talento Paradiso, o Igor então a gente foi um dos primeiros, assim, o Igor, na verdade, foi um dos primeiros a fazer parte dessa rede, né? Então isso pra gente foi muito importante, porque como aquilo que eu falei, né? A gente aprendeu muito na marra, fazendo. Então o Projeto Paradiso ajudou a gente, e ajuda ainda, né? A criar um caminho mais profissional. Então, tanto que o que a gente aprendeu no Projeto Paradiso, a gente usou muito no Perto da Meia-Noite do Mike, né? Assim, que já foi uma outra proposta, né? A gente fez meio às cegas, assim, né, umas coisas de forma mais cinzenta, na nossa, acreditando no que a gente tinha. O Perto da Meia-Noite já foi uma concepção dele, já foi mais, a gente já sabia mais ou menos o que fazia, né? Porque na época do Tempestade a gente não sabia, né? A gente chegou aqui muito cru, nesse evento do Cinemundi que o Igor citou. E sair do curta pro longa já é um outro universo, né? Exige processo, um outro... Né? Outra pesquisa, já é uma outra abordagem. É um outro aprendizado. É uma nova escola, digamos assim, né? E eu vi que vocês são muito envolvidos com associações de classe, né? Como a APAN, que é a Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, a API, que é a Associação dos Produtores Independentes, a TCIMG, que é de Minas Gerais, né? A ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas. Queria que vocês comentassem de maneira assim, geral o que vocês enxergam de benefícios de estar envolvida com essas associações, como elas trazem benefícios para as produções de vocês? Na verdade é fundamental, porque a arte é política, viver é política, né? Assim, tem gente que fala assim, eu odeio política, mas tudo é política. Se você não tem um ônibus na porta de sua casa, é política, ou falta dela. Política pública. Ou falta dela. Então, assim, tudo é política. E eu como eu venho de militância, eu venho do UNACE contra a LGBTfobia dentro da faculdade, eu aprendi muito na faculdade que você precisa estar nos espaços de poder, porque isso é espaço de poder. Ninguém vai te dar nada, quer dizer, ninguém dá nada, mas ninguém vai te oferecer nada porque o governo é bom. Você tem que ir ali, ficar instigando, olha, precisamos disso, precisamos ter melhores condições. Eu falei de precarização de trabalho há pouco na nossa conversa. Então, assim, a gente precisa ter editais para curta-metragem, porque qualquer pessoa que trabalha com audiovisual, cinema, começa no curta-metragem. Curta-metragem é fundamental para a formação de qualquer cineasta, realizador. É a base de tudo. Então, assim, você precisa discutir políticas públicas. Então, para estar isso, você precisa estar no espaço de poder. Então, fazer parte. A APAN é a maior associação de audiovisual negro de cinema do Brasil, que sai da América Latina, né? Não vou ter agora esse número, mas não duvido muito. E do qual eu sou representante em Minas Gerais, eu faço parte das comissões, tanto estadual e municipal.
da Lei Paulo Gustavo. Então é isso, a gente precisa, Gustavo, estar nesses espaços para discutir políticas públicas pensadas não para o nosso umbigo, mas para um todo. Não vai pensar só na ponta do anzol. Eu não penso na ponta do anzol, eu penso numa cadeia de cinema preta, periférica, porque a maioria são pessoas de periferia. Então, e acaba que quando você está nesses espaços, você está discutindo qualquer coisa de minoria social, sabe? Não tem como você fugir, não tem como você fugir das questões LGBTs, das questões de feminismo, você não tem como você fugir de nada. Na verdade, é o que a gente descobriu desde sempre, que é fundamental estar nesses espaços. Eu faço parte também do Sindav, mas eu sou diretor de inclusão do Sindav, porém eu represento a PAN. A PAN é a associação que eu represento qualquer discussão pública, política, seja aqui, seja fora de Belo Horizonte. Então eu represento a PAN porque é importante a gente estar nesses espaços de discussão, que são espaços de poder. Porque a produtora ela é majoritariamente preta, né? Assim, tem o Bruno Greco, que é um homem branco, mas o Igor e o Mike são pessoas pretas. Então, assim, também a ponta de Anzol Filmes também ela é uma diversidade. Isso eu acho legal. A gente tem um pensamento talvez diferente que a gente tinha em 2018, né? A partir muito por causa da presença do Bruno Greco, que é uma pessoa fundamental para nós, né? Assim, uma pessoa que trouxe um olhar, ele é da escrita, né? Ele escreve, e muito a partir da presença dele, cinéfilo nato, talvez o mais cinéfilo de todos nós. Ele e o Mike, na verdade eu acho que os três, eu sou o pior, assim. Eu acho que o Mike, o Greco e o Igor são mais cinéfilos do que eu. Mas é isso, assim, então o que eu gosto da ponta é essa diversidade que a gente tem no pensamento são 4 homens também. Então a gente pensa, a diversidade é uma coisa fundamental pra gente hoje, assim. Trazer mais mulheres, trazer uma diversidade maior, pessoas LGBTQI+, pessoas negras, obviamente. Mas assim, a ponta de Anzol hoje, a gente tem uma visão bem diferente do que quando a gente chegou quando a gente estava começando. A gente é uma produtora diversa, é bom, a gente sempre pensa nisso. Bom, pessoal, nós estamos caminhando então para o final dessa entrevista maravilhosa. Eu agradeço muito aqui pelo tempo de vocês, está sendo um papo muito bacana e gostoso e aprenderam bastante aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo o canal, que gostam de cinema, gostam de audiovisual, às vezes têm até vontade de se profissionalizar, ou são apenas cinéfilos e gostam de cinema. Acho que a mensagem que eu queria passar era que é um desejo muito profundo assim, da gente que trabalha com cinema, né? Que é compartilhar essa palavra de conhecer o cinema nacional, né? Porque ainda é uma dificuldade, assim, a gente percebe isso no dia a dia, assim, nos bairros, nas famílias, quando a gente conversa nos ônibus, né, na rua com as pessoas, tem uma distância do cinema nacional, né? Mesmo que seja longa-metragem, mas é pesquisar também, ir atrás e apoiar o próprio cinema, porque o cinema nacional ele está contando uma história, é a história de homens e mulheres ordinários, né? É a história da gente, é a história no sentido de ser comum, né? De ser do cotidiano assim ordinário, o cotidiano mais convencional do dia a dia, né? Histórias do trabalhador também, né? Muitas pessoas de pessoas mais próximas da gente, parecidas com nossos pais, nossas mães, nossos tios, irmãos, né, primos. Tá próximo da comunidade que você convive. Então existe um fator de representação quando a gente assiste esses filmes, que a gente, esse personagem tá parecendo o meu vizinho. Então o que eu queria dizer é tipo isso, assim, de assistir mais cinema nacional, consumir mais curtas-metragens, né, e longas-metragens também, e apoiar de maneira geral, assim, porque às vezes a gente fica muito focado naquelas produções grandes, né, de streamings grandes, né, de Globo Filmes, mas as histórias que são potentes, né? Exato. Que elas pegam a gente de um jeito assim muito avassalador, né? Então essas histórias estão ocultas, né? A gente precisa também buscar por elas, né? E disseminar essa palavra também de cinema nacional. Se quer fazer cinema é difícil, mas eu aconselho se agarrar aos seus, né? Assim, vai, procura. Se você é uma pessoa preta, periférica, LGBT, procura os seus pares, procura as pessoas, procura fazer curso. Tem muito curso gratuito, tem muito curso gratuito. No YouTube tem muita coisa. E não ter vergonha de perguntar. A gente mesmo recebe algumas mensagens lá na Ponta de Anzol, no Instagram da Ponta, e a gente conversa, a gente manda e-mail, a gente ajuda. É legal, é difícil, não é fácil, mas eu acho que você conseguir contar a sua história é isso que faz a diferença no cinema independente brasileiro. Então, quem quiser contar a sua história, vai lá fazer cinema, que eu aconselho. E agora é um momento bom, tá? É um momento tá tendo mais fomento. Né?
juntando um pouco as duas coisas, com conhecer o cinema, talvez conhecer os diretores, produtores que fazem esses filmes, né? Entender também quando quiser trabalhar, quem quiser apostar no cinema, entender também essas amizades, né? Que os grupos, que mesmo o cineclube também pode fomentar esses encontros, né? Cineclube é o melhor lugar para você. Acho que é um dos melhores lugares para aprender cinema, nos cines conhecer culturais que tem de cada cidade, cultural de cada cidade. Tem gente que faz no seu os festivais bar, de cinema também, né? Que aí você conhece uma pessoa que tá indo ali e tal, você troca ideia, se bobear, mesmo a pessoa que não faz faculdade, né? Porque a gente vem da faculdade, a gente se conheceu na faculdade, mas talvez se a gente não tivesse feito faculdade, a gente poderia encontrar um ao outro num cineclube, sentar, conversar, isso aqui. A gente tem amigos no Brasil todo a partir do cinema, né? E que às vezes também a gente pensava muito nessa coisa de colar com pessoas, não, se alguém grande, né? Aparecer. Trabalhar, se eu puder trabalhar no filme dessa pessoa, tipo assim. Hoje a gente já tem muito pensamento. Na verdade, essas pessoas são amigas da gente hoje em dia, né? Não é aquela pessoa que a gente admira a ponto de uma maneira inalcançável, né? Essas pessoas são amigas da gente. Então, tipo assim, eu fico pensando que é isso, né? É a gente colar com quem tá correndo do lado da gente, né? Sim. Pra aprender junto também, que eu acho importantíssimo. Mais uma vez, muito obrigado, Jackson. Obrigado, eu agradeço. Fico muito contente aqui pelo bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E logo traremos mais entrevistas e curiosidades aqui no canal. Um abraço. Tchau, tchau. Action!